Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Boa noite a todos que estão aqui presentes, os que estão em casa. Esta noite é uma noite especial, porque Deus tem algo para falar para nós. E o título dessa semana é A Nova Lei do Reino dos Céus. É a primeira mensagem do volume 6 desse alimento diário, que também traz o título A Nova Lei do Reino dos Céus. Então, nós vamos ver, durante essa mensagem, sobre essa questão da lei e como nós podemos cumprir essa nova lei. Amém? Nós temos visto, nas semanas anteriores aí, semana passada, o título da mensagem era A Função da Igreja na Terra. E temos visto que a igreja é como sal, para dar sabor, para temperar, a terra, as pessoas. E também vimos que a igreja é a luz do mundo. E essa luz, ela precisa de estar constantemente brilhando. Hoje mesmo, de manhã, ali na Praça da Matriz, essa luz brilhou. O evangelho ali foi pregado. E muitas pessoas, eu creio, que recebeu essa luz, recebeu um novo coração, um novo espírito. Então essa é a função da igreja, levar o evangelho, orar com as pessoas. O evangelho de Mateus que nós estamos vendo, revela que esse evangelho que a igreja é a realidade do reino dos céus. Então a igreja, como a realidade do reino dos céus, está muito dentro do encargo dessa palavra que vamos falar hoje. Então os irmãos já desfrutaram do alimento diário e com certeza os irmãos já ganharam muito durante a semana com respeito à questão do viver da igreja. Irmãos, que nós precisamos frisar que nós estamos na igreja para viver a vida da igreja. Esse hino que nós cantamos, viver esse amor fraternal. Então o Senhor quer que nós tenhamos essa realidade, que a igreja tenha essa realidade do reino dos céus. Aleluia! O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ali nós temos a constituição do reino dos céus. Então, todo país, ele tem uma constituição, são um conjunto de leis para ser respeitada e para ser cumprida. Então, essa mensagem que fala, a nova lei do reino dos céus, nós também temos um rei, certo? Que quer governar sobre nós, que quer nos levar a ter uma vida na sua presença, uma vida de invocar o nome do Senhor, para que toda essa realidade do reino do céu, nós podemos estar vivendo essa realidade hoje, junto com os irmãos. Nós sabemos que quando o Senhor, Deus, Ele deu a lei para o povo de Israel, ali no Antigo Testamento, foi porque ali era um povo de dura serviço. Eles pecavam, Deus perdoava, eles tornavam a pecar, Deus tornava a perdoar. Então foi aonde que Deus determinou e dá a lei ali para o povo de Israel, para que eles percebessem sobre o viver deles, os momentos que eles agradavam a Deus e os momentos também que eles decepcionavam a Deus. Então, o povo ali, quando Moisés foi subir ao monte, Deus pediu que ele levasse o povo com ele para ouvir o falar de Deus. Mas pelo fato, de Deus, naquela época ele falava por meio de trovões, relâmpagos,
fogo. Então o povo teve medo da presença de Deus. E falou com Moisés: não, você vai, ouve o que Deus vai falar com você e depois você transmite para nós. Então eles já falaram, né, em Êxodo 19, 8, que tudo que o Senhor falou, faremos. Então eles se julgaram, consideraram de ser capaz, né, de agradar a Deus. E no capítulo 24 de Êxodo, no versículo 7, ele fala, o povo fala a mesma coisa. Tudo que o Senhor falou, faremos, e acrescentou mais, e obedecemos. Então, o homem, né, no seu homem natural, ele não é capaz de cumprir a lei, certo? Não é capaz de agradar a Deus. Então, a condição do homem no Antigo Testamento era essa, certo? Tinha que agradar a Deus, né, assim, sobre as leis, né, o que era determinado. Mas nós vamos ver que no Novo Testamento, né, tudo isso aí mudou. Por quê? Porque em Ezequiel 36, aqui fala assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Hoje, nós que cremos no Senhor, que recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós temos esse novo coração. O Senhor já tirou de nós o coração de pedra, pelo fato de nós crermos no Senhor e receber Ele como nosso único Senhor e Salvador, né? Ainda colocou dentro de nós o seu Espírito. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso é o maior milagre, né, que pode ocorrer. O homem pecador, né, recebendo o Evangelho, tornando-se um filho de Deus e recebendo de Deus o seu Espírito. Irmãos, louvado seja o Senhor. Nós temos motivos para nos alegrar. Porque isso aí, irmãos, só nós que vivemos essa realidade do Evangelho, que conseguimos entender que o Espírito de Deus está dentro de nós. Esse hino que nós cantamos, se no Espírito hoje andar. Irmão, com certeza, vida obterá. Irmão, nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos de louvar o Senhor por estar tão claro aquilo que o Senhor fez para nós, nos dando essa realidade de poder entender os mistérios do reino dos céus. É o que fala em Mateus 13, né? Que a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, irmãos, mas a eles não é isso concedido. Então, irmãos, para nós conhecermos os mistérios do reino dos céus, nós precisamos primeiro, né, crer no Senhor e receber esse novo coração, né, receber esse espírito novo. Esse espírito é para nós contatarmos Deus, é para nós enchermos do dispensar de Deus para nós. Então, se eu não exercito o meu espírito, como que Deus vai me encher com a sua natureza? Não tem como, irmãos. Eu preciso de exercitar o meu espírito.
invocando o nome do Senhor. Aí Deus, irmãos, dispensa para dentro de nós essa natureza divina e santa. Aí você passa a conhecer, você passa a entender todo esse plano de Deus. A vida da igreja, irmãos, ela é maravilhosa por nos levar a conhecer, né, todo esse plano de Deus. Então nós, como filhos de Deus, nós podemos entender aquilo que está no coração de Deus, certo? Porque Ele tirou de nós o coração de pedra, aquele coração duro, que não tinha como Deus trabalhar, certo? Aí Deus tirou esse coração e nos deu um coração de carne, certo? Hoje nós temos um novo coração. Ó Senhor Jesus! E por meio desse novo coração, nós também temos um novo espírito. O nosso espírito foi reavivado, recebeu algo celestial, algo divino, a vida de Deus. Hoje ela está dentro de nós. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, eu estou muito alegre, sabe, com essa palavra, que como ela tem me fortalecido, certo? Tem levado eu vencer muitas coisas, muitas situações do dia a dia. Então, como que eu me senti alegre durante essa semana, desfrutando dessa palavra? Isso é para cada um de nós, irmãos. Esse novo coração e esse espírito novo está dentro de nós. Queria ler um versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Amém? Aqui fala assim: estando já manifesto com cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, esse Espírito desse Deus vivente, Ele está escrevendo nos nossos corações. O que o Espírito está escrevendo, irmãos, é aquilo que nós estamos praticando. O que o Senhor escreveu no seu coração durante toda essa semana? Hoje, por exemplo, o que o Senhor já escreveu, certo? No momento que você estava lendo o alimento diário, no momento que você está lendo a Bíblia, lendo o Jovem, certo? Ouvindo mensagens, aquilo ali Deus está escrevendo, irmãos. A palavra dele está escrevendo em nossos corações, certo? Para nós vivermos aquilo que ele está mostrando para nós. Então, se Deus está escrevendo, irmãos, a melhor maneira é ruminar essa palavra. Se nós ruminarmos aquilo que o Senhor está escrevendo no nosso coração, com certeza, irmãos, esse ruminar vai nos levar a praticar a palavra. O ruminar nos leva à prática. Então, o mover do Senhor na terra, né, durante todo o nosso tempo que nós vivemos a vida da igreja, nós temos visto que em cada época o Senhor escreve algo diferente, um mover diferente, né? Por exemplo, hoje nós podemos ver aí o ministério das mulheres, das irmãs. Isso foi Deus que escreveu, irmãos. Por isso surgiu esse ministério, essa rede de cuidado,
existiu porque Deus pôs no coração das irmãs. Então, nós, irmãos, pela misericórdia do Senhor e graça, nós estamos avançando, praticando o que o Senhor escreve. Tem a rede de cuidado, certo? O Senhor falou com Pedro: tu me amas, Pedro? Apacenta meus cordeiros. Então, essa rede de cuidado, irmãos, é o apacentar de Deus, certo? É o mover de Deus. Aí os irmãos também já entrou também nesse mover, a rede de cuidado dos irmãos. Tá vendo? Então isso é a prática da palavra, irmão. Vamos ser simples naquilo que o Senhor está mostrando para nós. Não precisamos de inventar muitas coisas, certo? Basta nós praticarmos. O avança jovem. Por quê? Avança jovem. Irmãos, é o mover de Deus na igreja para nos levar a movimentar, né? Viver essa palavra, nos tirar do comodismo. Então, há várias ferramentas para nós vivermos essa realidade do reino dos céus. Várias ferramentas, né? Por exemplo, qual a ferramenta que foi usada hoje? Eu posso orar por você. Então, é uma ferramenta que o Senhor tem nos dado, irmãos, para ser usada até a sua volta. Esse eu posso orar por você, irmãos, e isso é até a volta do Senhor, precisa de ser praticado. Quantas pessoas hoje, né, deixou o reino das trevas e pôde receber o evangelho, sendo transferido, né, para a luz do Senhor, por causa da prática da palavra, daquilo que o Senhor tem mostrado, certo? Nós precisamos de reagir. Há vários mover para nós servirmos o Senhor, né? Mas a gente tem visto que a rede de cuidado, certo? Tem sido uma ferramenta muito importante. Tem cuidado umas das outras, né? As irmãs, os irmãos também, uns dos outros, e até mesmo pessoa que ainda não vive a vida da igreja, mas recebe também esse cuidado. Muitas irmãs estão cuidando de irmãs que ainda não reúnem, mas às vezes já creu no Senhor, certo? Então esse cuidado, irmãos, um dia vai trazer essas pessoas para viver a vida da igreja conosco. Então, todas essas ferramentas, irmãos, que o Senhor tem nos dado, certo? É para nós vivermos a realidade da vida da igreja. Todos nós precisamos entrar nesse mover, irmãos. O Senhor espera de nós, que recebeu esse coração novo e esse espírito novo, uma reação, certo? Andar junto, um rebanho que anda junto. As ovelhas, irmãs, elas se protegem, elas ficam circulando assim, ó. As que estão na beirada entram para o meio, as que estão no meio saem para as beiradas, mas é o meio delas se proteger. Então, nós também, irmãos, como ovelha, nós precisamos estar juntos, guardados, né, envolvidos com o mover do Senhor, certo? Para que o Senhor possa avançar com o seu plano, né? A sua vontade pode ser executada. Não julga você que você não tem capacidade. Não se julga insuficiente. Todos nós somos importantes para Deus, irmãos. Se o Senhor nos escolheu, é porque Ele confia em nós. Então, com esse novo coração, nós também precisamos de confiar no Senhor. Porque quem faz a obra é o Senhor. Certo? Nós somos apenas o material. Então, louvado seja o Senhor. Quero ler com os irmãos 1 João, capítulo 2. Aqui fala da unção.
A unção é o Espírito. Aqui fala, irmãos, no versículo 27 e 28, fala assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aí fala, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhado na sua presença. Aqui fala que a unção, irmãos, ela nos ensina todas as coisas. A unção é Cristo. Então, quem nos ensina, quem dá a direção para nós, é Cristo. Por isso a importância de nós andarmos no Espírito, para Cristo poder nos conduzir. Ó Senhor Jesus. Aqui fala no 28, né? Ele fala, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, né, na sua volta, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ó Senhor Jesus. Adão e Eva ali em Gênesis 3, né? Ali, pelo fato deles ter desobedecido a Deus, eles se esconderam da presença do Senhor. Eles ficou com vergonha. Então o Senhor não quer que nós ficamos envergonhados na sua vinda. Então por isso a palavra, irmãos, ela vem para nos encorajar. Nós temos uma unção dentro de nós, nos ensinando a viver de acordo com a vontade de Deus. Então nós não podemos, certo, achar que nós podemos fazer tudo. Não, irmãos. A unção nos ensina. Então precisamos ter uma obediência ao Espírito, para ver o que o Espírito quer da forma que nós vamos agir. Então, louvado seja o Senhor. Né? No Êxodo capítulo 30, ali fala do óleo sagrado da unção. Então, eu não vou entrar muito nesse ponto, mas só para compartilhar um pouquinho sobre a importância dessa unção. Fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos, e de cinamomo adoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de caça 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite um hin. Amém. Então, louvado seja o Senhor. Aqui, quer só tocar nesse ponto, que essas 4 especiarias aqui, né, elas tipificam o viver, né, humano do Senhor, desde a sua encarnação até a sua morte e ressurreição. Então, todo o seu viver humano, certo? Toda a sua experiência, certo? Que ele viveu, né, aqui na terra, morreu, passou pela morte, passou pela ressurreição. Então, hoje, irmãos, ele é esse óleo composto, certo? Com esse hin de azeite. Então, o que acontece, irmãos? Se nós temos tudo isso dentro de nós, o que mais nós queremos para nós agitarmos as águas, para nós fazer das nossas reuniões uma festa? Tudo está pronto para nós, irmão. O Senhor já fez todas as coisas. Eu quero contar uma experiência, irmãos, que
Eu estou passando por um fogo aí, né? E esse fogo tem queimado bastante, né? Graças ao Senhor, né? A igreja, né? Toda a igreja, eu creio que ora para nós da administração, né? E para mim, muitas irmãs oraram durante essa semana, né? Para mim, a pedido da minha esposa, que tem sido comigo, né? Os irmãos, certo? Da administração, né? E a igreja toda está orando por nós, né, irmãos? E isso aí tem me fortalecido, porque eu vim para a reunião de quinta-feira passada, reunião administrativa, decidido a passar para os irmãos esse encargo dessa palavra. Eu falei, eu não tenho a mínima condição de falar essa palavra, então eu quero chegar lá, eu quero falar com os irmãos que colocasse outro para falar essa primeira mensagem do volume 6. E eu com essa decisão, irmãos, mas quando eu toquei no Senhor, ó Senhor Jesus, que Ele me deu um novo coração, e que Ele colocou dentro de mim um espírito novo, eu falei, o Senhor está acima de todos os meus problemas. Eu tenho que desfrutar desse Cristo ressurreto. Eu tenho que desfrutar dessa ressurreição de Cristo. Certo? Que Cristo, Ele sofreu. Ele passou pela morte, mas depois Ele provou a ressurreição. Certo? E estar compartilhando essa palavra aqui, irmãos, é uma experiência de ressurreição para mim. Certo? Louvado seja o Senhor pela oração que a igreja está fazendo por nós, né? Todos os irmãos, as irmãs, têm orado, irmãos, por nós, para nós sermos sustentados. Nós não somos diferentes de nenhum de vocês. Por ser irmão responsável, por compartilhar a palavra aqui na frente, irmãos, nós somos todos iguais. O que nós precisamos é desse Espírito, desse Cristo ressurreto, certo? Para nos reavivar. Em nome de Jesus, hoje eu posso dar esse testemunho por essa vitória que Deus me deu, irmãos. Né? Isso aí me encorajou muito. E também os irmãos possam se sentir encorajados de ter um espírito novo, de ter um coração novo, de poder provar o poder da ressurreição. Todos nós podemos tocar, irmãos, no poder da ressurreição. Só assim nós vamos vencer e só assim nós vamos cumprir essa nova lei do reino dos céus. É por meio do Espírito, irmãos. Não tem outro caminho. Nós não temos chance se nós não escolhermos o Senhor Jesus como nosso guia. Ele está dentro de nós, irmão, nos conduzindo a experienciar essa vida, dia a dia. Precisamos reagir o poder do Espírito. Senhor Jesus, nós vem de uma luta aí, irmãos, com esse Covid, né? A dificuldade de voltarmos às reuniões, voltamos, alguns ainda está, né, recuado em casa. Jesus é o Senhor, irmãos. Nós não queremos exigir de nenhum de vocês, mas eu encorajo a nós confiarmos nesse novo coração, nesse novo espírito, para avançar, que nós já fomos ungidos, nós já recebemos essa unção, para dar testemunho, para levar esse plano de Deus a toda a terra, com essa ferramenta maravilhosa. Posso orar por você? Irmãos, que maravilha! Quantos testemunhos, irmãos, a gente tem visto, né, e ouvido do que essa ferramenta tem causado. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Isso é para nos encorajar, esse primeiro ponto, né? Porque a lei foi dada
no Antigo Testamento, mas o homem não foi capaz de cumprir toda a lei. Não foi capaz, irmãos. Mas, aleluia, Cristo veio, irmãos. Ó Senhor Jesus, vamos ver Mateus 5. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus 5,17 fala assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará, jamais passará da lei, que tudo se cumpre, irmão. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que vos observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita, os escribas e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Irmãos, eu estou com, aleluia, estou com uma dificuldade aqui de ler, meu olho encheu de lágrimas, né? Então não estou conseguindo ler, mas aleluia, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Ele veio, irmãos, Ele cumpriu toda a lei. Ó, aquilo que era impossível para os homens, Cristo veio e cumpriu. Então isso é algo maravilhoso, né? E ele, pelo fato dele ter cumprido toda a lei, ele estava qualificado para também, né, aumentar mais ainda, né, a questão da lei. Então, o versículo 21 fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. A quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui, irmãos, esse inferno aqui, quando fala assim, nós que somos os filhos de Deus, né, nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor está falando para nós, porque nós vamos ter um julgamento no final. Então nós precisamos ser aprovados. Então depende do nosso viver hoje, certo? Para nós sermos aprovados. Para frente a gente pode ver sobre isso. O 24 fala assim, não, 23 fala assim: pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Irmãos, talvez você fale assim, que a oferta está relacionada apenas ao dízimo, aos votos, né? Mas essa oferta, irmã, ela abrange muito mais, certo? É o nosso serviço ao Senhor, certo? Nós não podemos servir de qualquer jeito, certo? Nós precisamos reconciliar. Você teve uma dificuldade, você se sentiu ofendido, ou você ofendeu alguém, certo? Você tem que tratar. Você não pode chegar e servir de qualquer jeito, certo? Então, tudo isso aí é para nós sermos iluminados com respeito ao nosso viver.
Nós temos dificuldade, irmãos, apesar do Espírito estar dentro de nós, mas ainda nós iramos, nós ficamos com raiva, às vezes nós até ofendemos, às vezes somos ofendidos, mas tudo isso, irmãos, precisa ser tratado. Nós precisamos de ter um viver reto diante do Senhor. Nós somos pecadores, mas essas picuinhas, irmãos, isso não pode, isso atrasa o plano de Deus em nós. Então, quando fala trazer a sua oferta, irmãos, é todo dia nós precisamos estar reconciliando, certo? A todo momento, não podemos discutir com a esposa, às vezes por ser de casa, você acha que é normal. Irmãos, não é normal. Nós precisamos de tratar, certo? Para nós podermos desfrutar desse Cristo ressurreto, certo? Então, prosseguindo, fala assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, e o juízo ao oficial de justiça, e seja recolhido na prisão. Está vendo a seriedade que é a palavra, irmãos? Está vendo como que nós precisamos ruminar mais a palavra? Porque quanto mais nós tiver esse coração aberto para receber a palavra, certo? Mais essa vida vai trabalhar em nós. Nós estamos sendo preparados, irmão. Fala que aqui fala assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho. Irmãos, nós estamos caminhando para onde? Irmão, nós estamos caminhando para o reino. Então, nós estamos numa caminhada. Então, todos os problemas, todas as situações precisam ser tratadas. Porque um dia nós vamos chegar no nosso destino, que é o reino. Então, precisa de ter um viver hoje, certo? Praticante da palavra. Não podemos viver com uma vida enrolada, irmãos. Ah, passou, já tem uma semana, que a discussão não foi nada não, a gente já está bem, está conversando, certo? Principalmente marido e mulher, né? Às vezes pensa, não, já resolveu, está tudo bem. Irmão, nós precisamos tratar. Tem assuntos, irmãos, que nem é só pedir perdão. Nós precisamos chamar o irmão a orar junto. Nós precisamos de envergonhar o Satanás orando junto ali, ó. Certo? Isso é reconciliação, irmão. Ali você tem o perdão de Deus. Por quê? Né? Teve uma reconciliação real. Digamos, eu diante do irmão, mas também diante de Deus. Então, quando nós estamos orando por uma situação, nós estamos diante de Deus, derrotando Satanás, envergonhando o inimigo. Então, irmãos, para nós vivermos essa nova lei do reino dos céus, é a prática da vida da igreja, irmãos. Nós não precisamos de preocupar em fazer muitas coisas. Vive aquilo que o Senhor está falando, dia após dia, certo? Dia após dia, o que o Senhor está falando, certo? No alimento diário, nas mensagens que nós ouvimos, né? No jornal Árvore da Vida, que normalmente, né? Muitos podem até não ler durante a semana, mas na quarta-feira, né? Nós lemos juntos. Então, tudo isso aí, irmãos, é para nos levar a viver a realidade do reino dos céus. Assim nós podemos, né, praticar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos avançar, irmãos. Senhor Jesus. Eu queria compartilhar um ponto aqui de João 14, irmãos.
João 14 reforça mais a questão desse espírito mesclado com o nosso, né? O versículo 1 fala assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não foram, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Então, o Senhor, quando falou isso, né, irmãos, que ele ia preparar o lugar, né, porque ele ia para o Pai, né, ele ia passar pela morte e ressurreição, ia para o Pai, e depois ele se tornava esse Espírito para estar junto de nós, né? Então, o versículo 16 fala assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Ali naquele momento, o Senhor estava com os discípulos, né? Mas ele estava falando que ele ia, mas que ele ia enviar, o Pai ia enviar outro consolador, que era o Espírito. E fala no 20, fala assim: Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha a mescla, né, de Deus com o homem, irmãos. Hoje o Filho está no Pai, né? Nós estamos no Filho, então nós estamos no Pai também. E eles em nós. Olha que maravilha que é a palavra, certo? Você saber que está mesclado com a pessoa do Senhor, que Ele está no meio de nós e também está dentro de nós. Ó Senhor Jesus! Então essa é a verdadeira felicidade, irmão. Certo? Essa é a verdadeira felicidade. É o Filho no Pai, né? Nós no Filho e o Filho em nós. Então, essa é a mistura. Então, eu queria até ler um ponto de Provérbios, certo? Eu até queria ver ler na King James, que eu gostei demais, sabe? Fala um pouco diferente, né? Mas eu vou ler e os irmãos ganham aí, né? E depois pode ler na Bíblia de vocês. Fala assim: aqui fala do viver do Senhor, né? De Jesus com o Pai, né? E fala assim: Então eu estava com ele e cooperei em tudo, como seu arquiteto. Dia após dia tem sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Então, aqui mostra que o prazer de Deus ali, irmãos, era o filho estar com ele. O filho estava junto com ele o tempo todo, dia após dia. É um viver, certo? Então, fala que sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seus humanos, os seres humanos. Então, tá vendo? O Senhor esteve com o Pai o tempo todo, mas hoje ele se alegra com os seres humanos, com a igreja, com cada um de nós. Então, a mesma alegria que o pai tinha com o filho ali, né? Hoje o filho tem também essa alegria quando nós estamos nele. Então, essa mescla é maravilhosa, irmãos. Eu gostaria que os irmãos depois lessem, né, do versículo 22 ao 36, porque principalmente aqui, eu parei no 32, mas Provérbios capítulo 8, certo? Então,
eu gostaria que os irmãos lessem depois, né, terminasse esse capítulo, porque é de muito encorajamento. O 36 fala assim: todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Então, esse versículo, irmãos, nos encoraja a ter uma escolha, certo? A escolher o Senhor, certo? Essa é a verdadeira alegria, irmãos. A nossa alegria não é uma casa nova, não é um carro novo, não pode ser um bom emprego. A nossa alegria, irmãos, é a presença de Deus. A nossa alegria tem que ser estar na presença do Senhor. Tudo isso é necessário para nós. Nós nos alegramos de ter uma casa própria, de ter um carro para vir para as reuniões. Tudo isso nos dá uma alegria, mas o que está mostrando aqui, que tudo isso que é terreno é passageiro. Mas quando nós estamos em Deus, essa alegria, ela é real e permanente, irmão. Ela vai durar toda a nossa vida e toda a eternidade. Nós vamos estar com Deus. Essa é a verdadeira alegria que nós precisamos buscar, certo? O Senhor já está mesclado, misturado, né, com nós, e agora nós precisamos de viver essa união, né? Estar junto com Ele dia a dia. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, Mateus, voltando para Mateus 5. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós já lemos aqui uma parte, né, do versículo do 21 até o 26. Então, nós vemos que a questão da lei, que o Senhor elevou a lei ainda mais. Se já era difícil, se tornou impossível para os homens. Não é isso? Mas o Senhor veio, né, e cumpriu toda a lei. Vamos ver Gálatas, irmão. Livro de Gálatas. Gálatas 4:4. 4 e 5. Fala assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Então, aqui o Senhor, quando ele veio sobre a lei, certo? Mas a lei, até aquele momento, a lei ela poderia ser até cumprida pelo homem, mas ela não dava vida ao homem, certo? Você podia fazer tudo certinho, mas era a lei e você, certo? Mas no capítulo 3, voltando uma página, no versículo 21, fala assim: e porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria decorrente da lei. Então, Deus, Ele queria dispensar Ele mesmo para dentro do homem. Não era se o homem ia andar certinho, fazendo tudo certinho. O que Ele queria é mesclar-se com nós, dar a sua vida, né, por meio do Espírito. E o capítulo 3, versículo 23, fala assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanece
não permaneceremos subordinados ao ai, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aqui antes que viesse a fé, o que é a fé? Certo? A fé é Cristo. Então, antes que Cristo veio, né, o povo vivia sob a tutela da lei. Então, eles tinham que andar sobre a lei. Mas em Romanos fala que Cristo é o fim da lei. E aqui fala, né, que, pois todos vós sois filhos. Então, no Antigo Testamento, se falava ali do povo de Israel, que eles eram o povo de Deus. Certo? Mas no Novo Testamento, irmãos, nós não somos apenas um povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Está vendo a diferença? Antes, eles não tinham vida. Então, eles eram o povo de Deus. Deus conduzia eles, né? Eles procuravam agradar a Deus, mas era algo exterior. Mas agora não. Agora, essa vida, toda essa natureza de Deus, ela está dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Está vendo a diferença? Porque o que fala em João 10? 10, a parte B. O Senhor fala assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, esse é o propósito de Deus. Ter vindo para nos dar vida. Mas, ali em 1 João 5, também, 11, 12, fala: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Então, irmãos, o plano de Deus, ele só pode ser levado adiante se for por meio da palavra, por meio do Espírito. É Ele que conduz cada um de nós para executar, né, todo esse plano, para nós podermos viver essa realidade. Então, nós precisamos, né, de ter essa experiência, um padrão de cristão, de filho de Deus. Irmãos, nós precisamos, as pessoas precisam de perceber em nós que nós somos diferentes. Nós temos que ter um padrão diferente na sociedade, em casa, nas ruas. Não podemos viver como as pessoas comuns, certo? Essa vida tem que fazer uma diferença em nós. Se nós estamos servindo ao Senhor, né, o testemunho, irmãos, isso é importante demais, né? Até queria compartilhar um ponto, né, sobre essa questão de testemunho, certo, irmãos? Espero que os irmãos recebam no espírito, né? Porque nós estamos tendo dificuldade, irmãos, com os vizinhos aqui, certo? Com questão de porta de garagem, certo? Então, a garagem, os irmãos vêm para uma ponta de cá, o outro para na ponta de cá. Essa pessoa vai sair, irmão, ele não pode virar a direção, ele tem que sair do portão, do passeio, do carro, para depois virar. Aí a traseira do carro dele já está encostando no outro lá atrás. Então ele tem que ficar manobrando. E isso, se fosse na nossa casa, nós não ia ficar satisfeito. Eu tive uma experiência lá em casa, mora lá até hoje, mas ele tem uma carreta, mas ele não podia encostar a carreta lá, ele encostava só o cavalinho, na frente do meu portão. Para mim entrar, eu tinha que fazer manobra. Ele via eu fazendo manobra para entrar, para sair, certo? E eu só orando. Hoje, louvado seja o Senhor, a carreta dele fica lá embaixo, né, o cavalinho engatado, né, não fica mais na minha porta. Então, essas pessoas aqui têm vindo aqui na porta, têm falado que vai chamar guincho, certo? Se não tirar. Os da segurança têm que chegar correndo e pôr certos cones aí, porque senão os irmãos param carro. Então, considere, irmãos. Ah, não, eu não parei na frente, não. Mas você praticamente, 2 carros, fechou ele ali, certo?
Então, o testemunho, irmãos, às vezes até acontece dos irmãos que servem na segurança, fala assim, ô irmão, seu carro está na porta da garagem, seu carro está muito na esquina, seu carro está fechando. Às vezes o irmão fala assim, não tem problema não, o carro tem seguro, certo? Irmãos, isso não é uma resposta de um filho de Deus, certo? Porque não é uma questão se vai estragar o seu carro ou não. É uma questão do testemunho, como que eles nos vê, irmão, como cristão. E isso aí pelo fato, né, louvado seja o Senhor, tem muitos carros, certo? Vai em carro até lá na frente, para lá, outra esquina, certo? Mas vamos considerar, irmãos, vamos dar um bom testemunho como cidadão do reino dos céus, que está, né, sendo trabalhado, né, nessa nova lei do reino do céu, é o padrão, certo? Então, irmão, vamos evitar que os vizinhos venham na nossa porta para reclamar. Vamos orar para que eles venham para entrar e participar conosco da reunião. Mas para isso, nós precisamos dar um bom testemunho para eles. Se um segurança fala assim, irmão, seu carro está fechando ali. Ah, meu irmão, vou tirar. Tira o carro, irmãos. Leva lá para frente. Certo? Então, assim, o Senhor quer nos conduzir nesse padrão do reino, nessa nova lei, certo? E talvez você pense que a lei é muito difícil, mas acontece, irmãos, que um dia todos nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo, certo? Em Apocalipse, né? Eu não vou ler lá, meu tempo está estourando, mas em Apocalipse 22, 12, fala que o Senhor já está com o nosso galardão, esperando para nos entregar o galardão. Então ele conta que nós já somos vencedores, irmão. Então nós não podemos perder tempo, deixar para frente, nós não sabemos até que dia nós vamos estar nessa condição de arrepender, de tratar com a situação, nós não sabemos, né? Então vamos aproveitar, né? Vamos valorizar tudo que o Senhor está fazendo para nós, essa direção que Ele está dando para nós, para nós podermos receber esse galardão, né? Então, assim, eu queria ler um versículo de Mateus 5, de Mateus 22, até nós já lemos um versículo na hora do louvor, 22. O versículo eu quero ler do 34 ao 40, para me encerrar, né? Esse é o último versículo que eu vou ler, amém? Entretanto, os fariseus e saduceus, entretanto, os fariseus, sabendo que eles fizeram calar os saduceus, reuniram-se com o conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu o Senhor: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Desses dois mandamentos depende de toda a lei e dos profetas. Então, o que o Senhor espera de nós, irmão? É que nós amamos a Deus, né, com todas as nossas forças. Essa é a vontade de Deus. Esse novo coração é para isso, para nós amarmos a Deus com toda a nossa força. Aí que vem o segundo mandamento. Porque quando você ama a Deus, com esse coração, com essa força, com esse entendimento, automaticamente, né,
você vai amar o próximo como a ti mesmo. Então, a lei, ela se resumiu em dois, que é amar a Deus e amar o próximo. Então, irmãos, né, que o Senhor possa nos dar esse coração de estar amando Ele cada dia mais, mergulhando, né, no seu plano, na sua vontade, entrando nesse rio e deixando essa correnteza nos levar, certo? Pelo Espírito. Aí, irmãos, né, essa rede de cuidado que a igreja já está vivendo, ela vai expandir cada dia mais, vai alcançar mais pessoas. Aí é o plano de Deus sendo, né, realizado na terra. Então eu vou encerrar por aqui, irmãos, né? Tinha outros pontos, tive que pular vários pontos, mas eu creio que o Senhor passou o encargo. Eu creio que, assim como eu ganhei muito nessa palavra, né, o Senhor possa ter alcançado cada um de vocês também, né, para nós vivermos com esse novo coração e esse espírito novo. Amém? Aleluia. Agora eu gostaria de orar por vocês. Amém? Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor. O Senhor tem nos dado, Senhor, esse coração de carne e esse espírito novo, para nós podermos cumprir, Senhor, toda essa nova lei, que é amar o Senhor e amar as pessoas, amar os irmãos. Senhor, continua movendo, Senhor, no meio de nós, nos levando a viver essa realidade, Senhor, do reino dos céus. Nós, como igreja na terra, Senhor, nós possamos brilhar, as pessoas possam ver essa luz em nós. Abençoa a sua igreja, abençoa a nossa semana, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo. Senhor, Deus possa estar abençoando todos vocês, a sua casa, a sua família. Senhor, ganhando o nosso coração, cada dia mais. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Amém, aleluia.